Bem-vindo ao Sustentabilidade em Pauta, o espaço onde inovação, meio ambiente e sociedade se encontram. Aqui falamos de sustentabilidade de forma prática, conectando você às ideias que estão transformando o planeta. Prepare-se para mergulhar em conversas inspiradoras, soluções criativas e histórias reais de quem está construindo um futuro mais verde. Sustentabilidade em Pauta, porque o futuro sustentável começa agora. Olá a todos e a todas. Hoje vamos entrevistar Oswaldo Stella Martins. Ele é engenheiro mecânico formado pela Unicamp, mestrado em planejamento energético pela USP e doutorado em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Bem-vindo, Oswaldo. É um prazer te receber para essa entrevista. Espero que a gente possa debater bastante sobre mercado de carbono. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar aqui com você, seus ouvintes, e muito obrigado pelo convite. Oswaldo, vamos primeiro, antes da gente entrar na temática, que você é especialista, que é o mercado de carbono, e você tem um amplo conhecimento sobre isso, né? Foi fundador, cofundador de pelo menos 3, né, startups, né? A Iniciativa Verde, em 2005, depois a Jundu Carbon, depois a Fábrica Biológica, que atualmente é a Alcatu, e todas elas sempre voltadas à questão da restauração ecológica, né, restauração florestal. Também teve uma passagem no IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, como diretor de mudanças climáticas, e atualmente é o head de sustentabilidade da Rizoma, né, que também atua nesse setor da restauração agroflorestal e florestal, né, visando não apenas o mercado de carbono, mas também a própria questão da biodiversidade. Como que foi, né, só para a gente entender, essa sua transição, eu vou dizer assim, de um setor das exatas, né, você é formado em engenharia mecânica, quando que você começou a descobrir essa questão da sustentabilidade dentro do seu perfil de atuação? Bom, Paulo, assim, sou nascido em São Carlos, né, no interior de São Paulo, e naquela época as crianças, né, e os jovens como um todo, todo mundo, a população como um todo, tinha um contato mais intenso com o meio ambiente, né? Seja através de pescar, de ir tomar banho na lagoa, pescar peixe de peneira no córrego, e até caçar passarinho, enfim. A gente tinha um contato muito mais próximo com a natureza, né? E eu iniciei minha carreira acadêmica como engenheiro mecânico, né? Mas sempre tive essa questão do meio ambiente, antes até de chamar de sustentabilidade, né? Eu sempre me senti uma pessoa muito próximo do ambiente natural, vamos dizer assim, né? Durante a minha graduação na Unicamp, eu tive a oportunidade de, junto com mais 2 amigos, fazer uma viagem de bicicleta e atravessar a rodovia Transamazônica em bicicleta, né, em 92. E essa viagem já tinha sido inspirada pela Eco 92, né, a Rio 92, que foi a grande conferência do clima realizada no Brasil, né. Então, foi uma conjunção de eventos, né, a inspiração dessa conferência, né, e um sentimento ali de que havia uma iniciativa global para encarar de frente as grandes pautas da questão ambiental no mundo, e uma forma que a gente encontrou de ajudar era trazer a realidade da Amazônia para, naquela época, os nossos pares, né, os estudantes universitários, principalmente, que, assim como eu, conheciam muito de muita coisa e muito pouco de Amazônia. Tá? Só para lembrar, né, a gente não tinha
internet, não tinha celular naquela época, e mesmo assim a gente conseguiu fazer uma cobertura da viagem através do jornal A Folha de São Paulo, mandando fotos e anotações de avião dos batalhões de infantaria da selva da Amazônia para o Campo de Marte em São Paulo. Os textos eram transcritos, as fotos reveladas, né, que naquela época não tinha máquina digital também, era tudo cromo, né, e a gente conseguia trazer um pouco dessa realidade do que realmente era a Amazônia para um público maior. E essa viagem acabou sendo um divisor de águas na minha vida e me indicando o caminho que eu gostaria de seguir como profissional, que era entender como a gente poderia usar as ferramentas que a gente tem na mão para tornar essa relação homem-natureza algo mais harmonioso, né? E não um conflito, como muitas vezes eu tive a oportunidade de ver naquela época e continuo vendo até hoje, né? Muitos desses conflitos ainda ocupando não só o noticiário, mas o cotidiano de muitas pessoas, né? Essa dinâmica que, se a gente for resgatar, remete à origem do Brasil como um país, né, de substituição de paisagens naturais por monocultivos. Se a gente pegar por onde começou essa entrada, né, da colonização pelo litoral, já se foram 85% da Mata Atlântica, a gente avançou para o Cerrado, já foi metade do Cerrado, e agora, chegando na Amazônia, aproximadamente já 20% da Amazônia foi desmatado. Então, desde aquela época até hoje, né, a minha busca é de entender como a gente pode, de alguma forma, reverter esse cenário e transformar essa relação numa relação pacífica e de abundância. Legal. Você até comentou aí que, né, nessa viagem ainda nos métodos, né, de tempos passados, né, não tinha máquina digital. Você também teve uma passagem bastante interessante como comentarista, né, na rádio CBN, né, com notícias sobre o meio ambiente. Como é que também foi essa experiência sua, em trazer para um público em geral essa visão de sustentabilidade e o que você sentiu ou como você sente que a sociedade tem, ao longo desse tempo, visto o que a sustentabilidade nos traz de benefício? Essa experiência na Rádio CBN foi extremamente gratificante para mim, né? Foi a oportunidade de eu viver a experiência de algo que, na época, era muito mais do que é hoje, né? Relevante como meio de comunicação, né? Principalmente numa cidade como São Paulo, muita gente dentro do carro e a gente ouvia muito rádio, né? E você poder tratar de assuntos era ciência e meio ambiente, né, para um grupo grande de ouvintes, foi uma oportunidade muito boa. E ela trouxe diversos aprendizados, né? E é curioso, né, como a gente tem essa relação ambígua com o meio ambiente, né? Ninguém pensa em sair, tirar férias e passar as férias num canavial. Não, vou tirar férias para passar num pasto. Não, todo mundo quer ir para a praia, quer ir para a montanha. Né? Muita gente busca o ambiente natural como uma fonte de lazer, de bem-estar, de paz, etc. E muitas vezes no dia a dia a gente perde, né, ou deixa na prateleira essa relação, né? E nem sempre para pensar no mundo que a gente vive e como esse mundo
ele é muito dependente dos ciclos biogeoquímicos, né, da natureza, né, que o homem oscila, né, entre um animal que somos, né, e um ser quase que divino, às vezes, como existindo sem pensar que tem limite, que é na finitude dos recursos naturais e na fragilidade do nosso planeta, né? Haja vista que, pela primeira vez, uma espécie, que é a nossa, né, o Homo sapiens, conseguiu causar um impacto em escala global, que é o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas. Então, eu acho que é um momento é um grande desafio da nossa época, né? Como transformar tanta ciência, tanta tecnologia, tanta informação em sabedoria, né? Como transformar isso em mudança de comportamento e como, através dessa mudança de comportamento, a gente reverter essa trajetória de conflito com o ambiente natural. E a informação, o diálogo, eu acho que continua sendo instrumentos muito importantes dentro desse contexto de transformação e de renovação que eu acho que é essencial para a nossa sociedade. Legal. Pegando ainda aí a sua trajetória de carreira, se a gente observar lá desde o seu mestrado, passando pelo doutorado e depois a atuação como empreendedor, a gente vê que você começa com a questão ambiental de fato, né, como um instrumento amplo para a gestão ambiental, né, o ciclo de vida, né, dentro do setor energético. Depois você começa a focar na questão de sequestro de carbono, né? E daí no sequestro de carbono você acaba se estabilizando ou se estabelecendo, né? E nesse momento você passa a ser um empreendedor, né? Com 3 organizações que você colaborou para fundar, né? Foi cofundador, né? Iniciativa Verde, depois a Jurundo Carbon, depois a Fábrica Biológica, que agora é o Catu, né? É, por que de formar essas 3 empresas em momentos diferentes e não estar presente em só uma, né? Isso é uma dinâmica sua de sempre querer empreender num novo negócio, né? É, e por que dentro da sustentabilidade chegou-se até o mercado de carbono, né? Já que a gente pode ver a sustentabilidade algo bem mais amplo, como que foi o seu insight para isso? Bom, a análise de ciclo de vida, ela é uma ferramenta técnica, um instrumento, né, que acho que no dia a dia das pessoas a gente remete a Lavoisier, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então é o cradle to grave, né, o do berço ao túmulo, é você entender os processos de forma sistêmica, né? E a análise de ciclo de vida é a base também para os inventários de emissão, né? Então, no mestrado foi muito importante para me dar conhecimento na questão de tudo que a gente faz depende de energia, como que a energia é produzida, o impacto de cada alternativa ecológica, como funciona o sistema interligado, sistemas isolados, e principalmente no foco dessa ferramenta da análise de ciclo de vida. Você pode comparar processos diferentes e ter por exemplo, um carro elétrico fabricado na China, onde toda a energia praticamente vem de combustíveis fósseis. E ele vai ser usado no Brasil, onde a energia elétrica é predominantemente renovável, o resultado ambiental vai ser totalmente diferente se fosse o oposto. Se ele fosse fabricado com energia renovável e tivesse queimando uma energia elétrica de fonte fóssil.
Então, mesmo qual que é a contribuição para um carro elétrico para o meio ambiente, ela depende de uma conta muito mais sofisticada do que quantos litros eu deixei de queimar de combustível naquele automóvel. Né? Dependendo da fonte de energia elétrica daquele carro, o resultado pode ser igual, muito melhor ou até pior. Né? Então, essa parte ela é muito importante para entender os processos, né, como sistemas. Né? O meu interesse pessoal nessa jornada, ele sempre foi mais voltado para a questão florestal. Eu sempre olhei para as coisas que eu estava fazendo, de como eu consigo promover o aumento da cobertura florestal, principalmente onde eu vivo. Né? E naquela época era o início do protocolo de Kyoto, né? E a gente tinha um mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Que permitia que países em desenvolvimento gerassem créditos de carbono para países do anexo 1, né? Os países desenvolvidos. E a restauração florestal começava ali como uma ferramenta, né, que poderia ser utilizada dentro dessa construção de um mercado de carbono. E foi aí que surgiu a ideia da Iniciativa Verde, que era justamente compensar eventos, produtos e operações com restauro de matas ciliares. Né? Então, a gente usava o LCA, né, análise de ciclo de vida, que traduzida como um inventário de emissões, né, de você identificar todas as emissões de um CD, por exemplo. E daí você sabe quanto que sequestra de carbono no restauro de 1 hectare de floresta, e você consegue plantar um equivalente de hectares para um volume de qualquer produto e fazer uma compensação. Né? Não que isso resolva a questão central, que é do consumo exacerbado de recursos naturais, mas pelo menos eu crio uma situação intermediária ali, onde alguns impactos ambientais daquela atividade podem ser neutralizados, principalmente ao que se refere à contribuição para o incremento do aquecimento global. E todas essas iniciativas, a Iniciativa Verde, a Ocatu e depois a Jundu, são instituições, né? A Iniciativa Verde é uma ONG, né, uma OCIP, cada uma delas especializada numa vertical desse sistema. Né? A Iniciativa Verde, até hoje, né, salvo engano, até o ano passado, já tinham sido plantados mais de 3 milhões de árvores nos diversos projetos da Iniciativa Verde, né? Alguns deles oriundos de projeto de compensação de emissões. Né? A Jundu e a Ocatu, uma mais focada em energias renováveis, principalmente fotovoltaica, como conectar esses projetos com o mercado de carbono de forma mais abrangente e mais rápida, né? E a Ocatu mais focada na questão da jornada climática das empresas, né? Como as empresas conseguem atender suas metas de redução de emissão, conseguem reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, e no final dessa trajetória, né, ou seja, onde eu estou hoje, né, é uma empresa, a Rizoma, onde a gente trabalha com o que a gente pode chamar de uma forma mais ampla, Nature-Based Solutions, né, soluções baseadas na natureza,
Até então, o foco era a restauração ecológica, e a Risol já está nessa outra frente, que é a restauração produtiva, né? Que é na mesma paisagem você produzir recursos naturais e recursos econômicos, né? Então, quando você faz um sistema agroflorestal, eu estou sequestrando carbono da mesma forma do que uma restauração ecológica, mas na mesma paisagem eu estou produzindo produtos que vão ser vendidos e vão trazer renda para o produtor, né? Então, é uma forma de contribuir para acabar com essa dicotomia entre produção e preservação, né? De mostrar que a gente pode fazer as duas coisas simultaneamente e no mesmo local, e também entender que isso não é algo novo, né? Está na carta de Caminha, que ele olhava para os índios e falava: meu, eles têm de tudo para comer, mas não plantam nada. Na verdade, é porque eles viviam no sistema agroflorestal. A gente tem estudos antropológicos do professor Eduardo Neves, do Museu de Antropologia da USP, que mostram que tinham assentamentos com dezenas de milhares de pessoas na Amazônia há milhares de anos, né? Então, e também que grandes maciços de floresta são ambientes manejados, né? Então, não é que o sistema agroflorestal é uma invenção moderna, né? O que a gente tem trabalhado ultimamente é como adaptar essa tecnologia à realidade atual e tornar ela uma alternativa nessa caixa de ferramentas que a gente precisa desenvolver para a transformação necessária para adaptar a nossa sociedade a um planeta climaticamente alterado. Eu acredito que esse poder que o homem tem de transformação das coisas fez com que a gente, de certa forma, se desprendesse um pouco da natureza, né, e fosse para um outro caminho, né? É, até acho que no livro do Odum tem, num dos primeiros capítulos, essa discussão entre o que é economia e o que é ecologia, né? As duas têm o mesmo prefixo, né? Cuidar da casa, né? Só que um foi para uma vertente e o outro para outra vertente nesse momento. Então, o homem, né, a natureza humana não se conversou mais com esse ganho tecnológico. Você falou do mercado de carbono, e o mercado de carbono nos últimos anos, né, 4, 5 anos, mas principalmente agora, está vindo à tona, né? A gente está num momento talvez histórico, das mudanças climáticas, do aquecimento global, que a gente já está chegando naquele ápice da curva, né? Que se não for feito nada, né? Alguns estudos já começam a prever que se não for feito nada de efetivo agora, não adianta nem fazer mais para frente, né? Que a gente está chegando mesmo no cume da curva, e a possibilidade agora é a descendência, é, da sobrevivência não só do homem, mas das espécies, né? Como que você, que tem trabalhado nessa questão do mercado, em diferentes frentes, mas sempre voltada à questão do carbono, como que você vê, principalmente, o setor de empresas, indústrias, da sociedade como um todo, né, não o governo, nessa questão de preocupação com o carbono? Cada vez mais as empresas têm procurado, por exemplo, uma iniciativa verde, uma Jundu, uma Ucatu, ou mesmo uma Rizoma, para tentar não só compensar, porque a legislação às vezes prevê, né, faz com que uma empresa tenha que compensar algum dano ambiental, mas por iniciativa própria ela ter essa visão mais de sustentabilidade, que dentro da empresa seria o ESG. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Olha, a questão da mudança climática em si, né, e a gente pode até
e a gente pode até, quando você fala economia, ecologia, né? Economia é o estudo da escassez, praticamente, né? É toda uma teoria desenvolvida, e quanto mais escasso alguma coisa mais ela valiosa ela fica, né? E eu acho que a gente pode criar uma lógica de abundância através da ecologia, né? E essa questão da mudança climática é um exemplo claro disso, né? As reservas de petróleo, elas possivelmente só estão aumentando. A disponibilidade de petróleo, o petróleo não está se tornando um bem mais escasso, né? O que vai limitar o uso do petróleo é o excesso de carbono na atmosfera, né? Então, essa é uma forma importante de ver o cenário atual, né? De que a gente não está mais. A questão não é que vai faltar combustível fóssil para a gente queimar, não. O custo de queimar combustível fóssil está ficando cada vez mais alto. O mercado de carbono nada mais é do que um instrumento para reduzir o custo marginal de abatimento dessa redução, né? E esse é um mecanismo que já foi usado em outros tempos para resolver outros problemas, como, por exemplo, chuva ácida na Califórnia. Criou-se um mercado, um cap and trade, né? Um sistema onde você estabelece um limite de emissão, né? E quem está acima tem que comprar de quem pode comprar de quem está abaixo, e você resolve de forma mais barata uma mudança, uma transição ecológica, naquele caso, para melhorar a tecnologia das termoelétricas, que emitia muito enxofre na atmosfera e causava a chuva ácida, tá? O mercado de carbono é a mesma coisa, só para um problema muito mais abrangente, né? E numa dimensão muito maior, que é a questão de emissão de gás de efeito estufa. E esse mercado já teve vários ciclos, né? Lá no começo, né, se a gente lembrar do início desse processo, era também o início da consolidação da União Europeia, e a gente tinha países dentro do mesmo bloco com tecnologias totalmente diferentes, ali o leste europeu e a Alemanha, por exemplo, e o ETS, né, que é European Trade Scheme, foi um mercado de carbono que foi criado para justamente reduzir o custo marginal de abatimento dessa transição tecnológica, né? E os mecanismos de flexibilidade, como o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que permitiam que projetos fossem desenvolvidos nos países em desenvolvimento, no anexo 1, como o caso do Brasil, se conectassem com esse mercado, né? E foi assim, por exemplo, que praticamente todos os aterros sanitários construídos no Brasil nessa época estivessem ligados a projeto de carbono, né? No início dos anos 2000, final dos anos 90. Né? O que a gente vê agora foi, com a saturação desse mercado formal, né, que é o mercado dentro da Convenção do Clima, houve a ascensão do mercado voluntário. E hoje, o grande mercado de carbono global ele é voluntário. São empresas assumindo compromissos e metas, na grande maioria voluntárias, para atender às suas estratégias de sustentabilidade, né? Algumas empresas fazem isso porque o negócio delas depende do relacionamento melhor com as pessoas, a sua imagem, etc., e elas querem, de alguma forma, prezar por isso e desenvolvem estratégias nesse sentido. Outras empresas dependem da natureza e dos serviços ambientais para sobreviver e desenvolvem projetos já sentindo os efeitos da mudança climática, né, nos seus negócios, né? E isso é cada vez mais comum. Nossa, se a gente pode fazer um levantamento
preço de apólices sociais e outro seguro agrícola em determinadas regiões, e a gente percebe que estava previsto no relatório 1 da Convenção do Clima, que era efeitos climáticos extremos cada vez mais frequentes, né? Isso também esse ramo de seguros, né? Então, muitas empresas começam a se preocupar com isso, porque são impactadas pelos efeitos decorrentes da mudança do clima. Outras, por estratégia de marketing, né? Ou às vezes nem só marketing, de relacionamento com o cliente mesmo, e outras porque entendem efetivamente que precisamos migrar para uma economia de baixo carbono, né? E quem começar essa jornada antes, possivelmente vai ter um custo de transição menor do que quem deixar para a última hora. E essa questão, ela se comunica com aquilo que você falou. Não é, infelizmente, a gente não está chegando no ápice do aumento da temperatura média do planeta. A gente está chegando, ou já passou, tá? Do que a gente consideraria o limite, que é 1,5 graus do aumento da temperatura média. E por que esse limite ele é importante? Porque a partir daí, né, fica difícil de prever o que vai acontecer em termos de modelagem. É difícil você ter um modelo de clima global com uma variação tão grande da temperatura média do planeta. Então, a gente está caminhando para um lugar onde esses ritmos econômicos, eles tendem a aumentar, tá? Porque a imprevisibilidade do clima, ela afeta de maneira transversal, não só a nossa vida, como a economia e o mercado também. Como que você vê, então, né, a gente estava comentando aqui o mercado de carbono, né, você fez toda uma rápida retrospectiva, como que você vê o mercado de carbono interno aqui no Brasil, né? Agora que está sendo regulamentado, ano passado teve uma primeira regulamentação, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Emissões, né? Notícia da semana passada, acho que foi a criação de uma secretaria extraordinária de mercado de carbono, né? Porque depois vai ser criada uma agência regulatória para essa finalidade. Como que você vê a questão política, né? Porque tudo acaba esbarrando na política do funcionamento do mercado de carbono, né? Já tem um mercado Voluntário. voluntário, exato, mas esse regulamentado, né, o regulado, como que você vê essa tendência dessa criação? Vai ser melhor ou não para o sistema? Na minha visão, os mercados regulados, eles trazem uma segurança mais ampla ao setor. E só a gente lembrar que mercado de carbono é um instrumento, né, dentro de uma série de outros que precisam ser utilizados, né, para a gente poder reduzir esse custo de transição para uma economia de baixo carbono, né? E quanto mais eficiente for a forma que ele operar, melhor para o resultado final, que é migrar para uma economia de baixo carbono, né? Então, por isso que, na minha visão, os mercados regulados, eles trazem uma perspectiva mais concreta de qual que é o objetivo daquele país, daquele grupo de países, né, em relação a essa agenda, né, ao invés de ser uma coletânea de iniciativas de empresas independentemente, né? Então, é um sistema mais complexo, mais sofisticado e, se bem implementado, mais eficiente, se a gente tiver como indicador de eficiência o impacto daquilo na economia e no meio ambiente, né? Então,
vai haver um período de transição, possivelmente, né? E isso vai depender muito de como ele for efetivamente regulamentado, né? De como esses dois mundos se comunicam, né? O mercado voluntário e o mercado regulado, porque podem haver overlaps dos dois, e a gente precisa entender como esses dois mercados se comunicam com as regulações que vão acontecer em escala global dentro da própria Convenção do Clima, por exemplo, onde existe a previsão de constituição de mercados globais, e aí como esses mercados globais se comunicam com esses mercados nacionais e como as NDCs, né, as metas dos países, levam toda essa contabilidade em conta. Né? Então, é um momento de grande transformação, porque a gente tem uma regulação internacional sendo construída dentro da Convenção do Clima, do mercado global de carbono, e a gente tem essa regulação nacional do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e tem o mercado voluntário trabalhando no mundo inteiro. Né? Então, a gente vai precisar de um tempo, né, e bastante esforço para colocar tudo isso daí na mesma linha, vamos dizer assim. Mas você acha que, talvez não ao curto prazo, mas ao longo prazo, a tendência é que um mercado acabe sufocando o outro, no sentido de que o mercado regulado é um setor que vai ser oficialmente regulamentado pelo governo, né? E lógico que o governo não quer que existam iniciativas, né, que não passe por eles, né? Então, a partir do momento que o sistema, né, do governo para o mercado de carbono esteja em amplo funcionamento, a tendência é que o voluntário, o mercado voluntário acabe não sendo preterido por quem vai querer investir numa restauração ecológica, por exemplo, mas é porque o próprio governo vai criar mecanismos para que impossibilite isso, porque em algum momento o governo vai querer tirar algum proveito financeiro daquela situação. Não sei se... Eu acho que é assim. Nós ainda vamos passar por um longo processo de regulamentação desse mercado. E aí a gente vai saber quais setores efetivamente vão estar incluídos, quais são as metas desses setores e quais são os mecanismos que vão poder ser utilizados para atendimento dessas metas. Né? A gente tendo isso definido, algumas empresas que antes tinham projetos no mercado voluntário, inevitavelmente, e a regulamentação também vai ter que definir como esses dois universos se comunicam, né? Se os projetos do mercado voluntário podem migrar para o mercado regulado e quais são as regras, né? E se houver essa transferência direta, não existe conflito, né? E se houver qualquer mecanismo que regule essa transferência, vamos supor um cenário oposto, que projetos no mercado voluntário não podem ser contabilizados no mercado regulado. Né? Daí uma empresa que estava fazendo por iniciativa própria um projeto no mercado voluntário, ela vai focar em projetos que sejam aceitos dentro desse mercado regulado, né? Porque ela vai ter que fazer esse investimento de forma mandatória. Né? E é importante entender que quando a gente fala em projeto, vai ser o mesmo projeto. E no fim, né, eu vou fazer um projeto de mudança no uso do solo, né, que é um projeto de soluções baseadas na natureza, vou pegar um pasto e vou transformar numa floresta. Ele vai ter
onde só tinha grama, agora vai ter uma floresta, esse carbono vai sair da atmosfera e vai ficar guardado ali para sempre na forma de floresta, né? Esse projeto ele pode ser tanto elaborado dentro do mercado voluntário quanto do mercado regulado. Só a chancela, né? Só a certificação que vai ser uma certificação diferenciada, né? A gente não sabe, é justamente essas regulamentações, né, que vão definir qual que é o perfil, se eu posso privilegiar a eficiência energética, eu posso privilegiar outros mecanismos atrelados a uma política de desenvolvimento de baixo carbono do país, né? E aí que o mercado regulado ele tem essa força de que, se for bem planejado e bem feito, direcionar às vezes até incentivar um caminho para o desenvolvimento tecnológico de setores da economia, né? E isso pode ser tanto no sentido de acelerar o desenvolvimento como de retardar, né? Que é um risco também, né? Na minha visão, a agricultura poderia ganhar muito se ela tivesse incluída nos setores que vão ser participar do mercado. Ficar de fora pode, no futuro, custar ter que fazer um desenvolvimento de ciência e tecnologia num espaço muito mais curto de tempo, né? Então, nem que seja para jogar na Série B, vamos dizer assim, né? Era melhor participar dessa discussão, entender qual que é o potencial e, principalmente, quais são os riscos, né? Porque o agro dos setores da economia talvez seja o que esteja mais exposto à mudança climática, né? E é uma contradição aí que poderia ser sanada com um pouco mais de informação e de visão de futuro. Tá. Estamos aí batendo a porta da COP30 em Belém, né? E na sua visão aí, o que você acha que a gente pode ter de frutos ou desfrutos, né? Quais são as expectativas, né, do setor, né? Você representa aí não vou dizer do empresariado, mas de uma startup, né? E mesmo de governos. Qual que é o seu sentimento do que vai ser a COP30, que veio já com um discurso que seria a COP das COPs, né? Frente a toda essa questão de estarmos atingindo lá o teto de temperatura média global, né? São as suas expectativas? Você acha que vai ter, como as últimas COPs, né, não vai sair muito do papel a parte de governo, né, que acaba sendo a mais importante, né? Ou você acha que nós teremos avanços significativos? Olha, na minha jornada, né, se eu essa vai ser a 20ª COP que eu participo, das 30. Então, assim, eu já vi vários momentos desse processo, né? E, inevitavelmente, o movimento da COP ele está atrelado às dinâmicas globais, né? Porque é uma conferência global, né? Salvo engano, são 192 países signatários, praticamente todos os países do mundo, né, participam da Conferência do Clima. E o grande desafio, além dos desafios internos, né, que a gente está passando aqui no Brasil, com o desmantelamento da legislação ambiental, né, sofrendo aí ataques, liberação de exploração de mais petróleo, né? Então, assim, internamente a gente já tem um cenário um pouco complexo do ponto de vista político para ver essa agenda com muito otimismo, né? Do ponto de vista internacional, né,
a gente percebe um multilateralismo claudicante, né? Esse ano, principalmente, a gente viu assim a ONU se enfraquecendo de forma substancial, né? Tanto nessa mediação do conflito na faixa de Gaza e em outros, a OMC sendo reduzida a nada, né, com esse tarifaço dos Estados Unidos a outros países, né? Então a gente percebe que existe uma crise desses sistemas multilaterais, né? Que é uma dinâmica que não é a qual a Convenção do Clima está sujeita, né? Não é ela que gerou essa situação, né, de polarização política global, todo esse processo, que ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E se a gente pegar o histórico, né, de uma COP Cairo, Egito, Dubai, Azerbaijão e agora três países muito voltados à produção do petróleo, né, e agora Brasil. Né. Se a gente for somar os fatos, né, tanto internos, políticos, como externos, é um cenário bastante complexo para realização de uma conferência e a solução dos problemas que precisam ser encaminhados, principalmente no momento que existe uma grande incógnita em relação à participação ou não dos Estados Unidos nas negociações. Tá? O governo americano sinalizou que vai deixar o Acordo de Paris em janeiro do ano que vem. Né? Vamos ver se essa posição vai ser mantida ou não. E daí qualquer coisa que for negociada dentro da convenção já perde um pouco da força, porque já tem uma amplitude prejudicada, porque os Estados Unidos é um grande emissor de gás de efeito estufa. Né? E, por outro lado, finalmente a COP chegou na Amazônia. Né? E, na minha visão, a Amazônia é a esquina onde a nossa sociedade pode tomar um rumo diferente ou não. Né? É outro grande maciço de floresta tropical, e se nós conseguirmos manter a Amazônia não intocada, mas funcionando, né? Sem aplicar o mesmo modelo de substituição de paisagem natural por monocultivo, né? E aí que entra toda a questão da biotecnologia, a bioeconomia, os sistemas agroflorestais, né? Se a gente conseguir desenvolver e implementar essas novas tecnologias, não só em benefício da floresta, mas principalmente em benefício dos povos que vivem nessas florestas, né? A gente tem uma oportunidade de criar um exemplo que pode ser um ponto de partida para a transformação global que a gente precisa. Né? Então, é um misto de fé e precaução que me orienta para a COP30. Tá certo, Oswaldo. Muito obrigado aí por essa entrevista, pela participação aqui no Sustentabilidade em Pauta. Foi um prazer conversar aí com você. O prazer foi todo meu, Paulo. Muito obrigado pelo convite.